possa produzir fruto, Jesus. Jesus, nós estamos sedentos. Há em nós uma fome, há em nós uma sede, e nós entendemos que essa fome e essa sede é de Ti, Jesus. Por isso, ministra o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, e para a gente falar um pouco de unidade, eu queria ler com você João capítulo 17. Cadê, Luan? Cadê a Bíblia, Luan? Mostra a Bíblia aí, Luan. Ó, irmãos, essa semana foi uma semana onde toda a criançada começou a postar foto no grupo lendo a Bíblia, né? O Luan estava lendo a Bíblia do Minecraft, agora ele tem a Love Book. E ontem ele pediu para a mãe dele, ele estava lá em casa, e falou: mãe, eu quero uma Bíblia do Jesuscope. Nossa, irmão, assim a gente não aguenta. Meu coração, falei, eu podia pedir um novo jogo, podia um celular novo, ele queria uma Bíblia, irmão. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Ele pediu uma Bíblia. E aí o Ramon, o pai do Tiranossauro Rex lá, falou: eu ganhei a Bíblia, agora eu vou ler. E essa criançada, irmão, vai crescer com o coração em chamas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos ler João 17 e o versículo 20. Jesus está orando aqui, irmãos, e olha o que Jesus orando, ele fala: não peço somente por estes, estava orando pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Diga comigo: todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Se você prestou atenção na leitura, não precisava nem pregar. Mas vamos lá, vamos tentar refletir um pouquinho aqui sobre unidade. E por que é importante falar de unidade, irmão? Você já percebeu, não sei se você sabe, mas o grupo mais desunido, o grupo mais separado, onde tem mais treta, quando a gente fala de grupo religioso, são os evangélicos, são os crentes. Pense num povo desunido, irmão. É a classe religiosa mais desunida que existe. E eu confesso que quando eu estava em uma outra denominação, eu não entendia isso. Eu falava: mas se lá estão falando a verdade, por que tem tanta igreja assim? E fala a verdade se você já não perguntou isso. Por que não tem tanto? Por que tem tanta placa de igreja assim, ali, aqui, espalhado, se é tudo uma coisa só? E se essa pergunta nunca te incomodou, irmãos, ela vai incomodar hoje. Amém? Nós vemos aqui Jesus orando para os discípulos e dizendo assim: eu rogo não somente por esses. Jesus está dizendo: eu não estou orando, Pai, só pelos discípulos, eu estou orando por todos aqueles que vão crer. Todos aqueles que vão crer por causa da mensagem que eles vão pregar. E aí Jesus diz assim: olha, para que eles sejam um, assim como eu e você somos um, que eles sejam um também. E quando todos forem um, então o mundo vai crer que você me enviou. Ou seja, enquanto tem divisão, enquanto tem discórdia no meio dos crentes, irmão, vou falar assim porque a gente está aqui, né? Se estivesse em outro lugar eu ia falar em outro lugar. Enquanto tiver discórdia no meio evangélico, enquanto tiver discórdia no meio dos discípulos, enquanto tiver divisão no meio dos que creem em Jesus, o mundo não vai ver que Jesus é Jesus. Eles não vão crer que Deus é Deus, porque eles vão olhar para nós e vão falar: no meio desse povo dividido é que eu não quero estar. Irmão, você já imaginou? Pensa comigo. Você já imaginou alguém falar assim: eu vou adotar um filho? E aí você vai no orfanato. E aí quando você chega no orfanato, o filho que está lá para ser adotado olha a família que vai receber ele. Daí ele olha para a família e o pai está brigando com a mãe, o marido está brigando com a mulher. E daí os filhos, é uma capetada, irmão, um brigando com o outro, um batendo no outro e um xingando o outro. Aí o filho olha e fala assim: lá? Quero morar lá não. Às vezes os de fora estão olhando a gente desse jeito. Como tem sido as suas mesas? Como tem sido as suas conversas nos seus ambientes de trabalho?
Como tem sido as suas conversas? Será que a galera pode olhar para a gente e falar assim: uau, eu quero participar do que vocês estão participando? Ou eles falam: ah, é? Essa pessoa aí que está falando vai na igreja? Igreja? Eita, de acha? É sério isso? Não, não é verdade. Essa pessoa aí que está falando, peraí, e você está me convidando para participar? É mais ou menos, irmão, quando a galera matou o rei, chegou com a cabeça do rei para Davi e falou: Davi, matamos o rei, reine sobre nós. Eu imagino Davi olhando: peraí, vocês mataram o rei e vocês querem que eu seja rei? Algo de errado não está certo. Não dá. Eu sou uma piada para você? O Olímpio já vai levantar a cabeça. Irmãos, na real é que eu acredito que o povo está olhando de fora e dizendo: eu não quero ser um deles, porque olha quanta discórdia, olha quanta divisão. É sério que Jesus está no meio deles? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está comigo aí, irmãos? Deixa eu falar uma coisa, com certeza Deus não está contente com a divisão. E eu vou falar para você, nós poderíamos falar de divisão religiosa, mas eu quero falar da família Éfeso. Amém, igreja? Sempre que eu levantar a mão, você já sabe que eu quero saber se você está atento. Aí você dá um glória a Deus, amém? Por quê? Porque hoje nós vamos ceiar, nós vamos entender o que Jesus fez. Ele partiu o pão e deu o corpo dele para Tamara, e deu o corpo dele para mim, e deu o corpo dele para o Gustavo. Ou seja, cada um de nós carrega uma parte de Cristo. E se o corpo começa a bater, irmão, fala para mim, você tem coragem de pegar uma faca, cortar o seu dedo, aniquilar o seu dedo? Por quê? Porque você não quer machucar o seu corpo. Agora, por que quando a gente fala do corpo de Cristo, a gente machuca ele? Se você machuca alguém, ele está esperto, né? As batatas dele estão assando. Se nós maltratamos o corpo de Cristo, nós estamos nos maltratando. Entenda aqui o que eu estou falando, irmão. Se você corta o seu dedo, você está se machucando. E esse irmão que está aí do seu lado faz parte do corpo de Cristo. Amém, igreja? Então, se você maltrata esse irmão, você está se maltratando. Pegou a visão? Quem está comigo ainda aí? Glória a Deus. Então, irmãos, com certeza Deus não está nem um pouquinho contente com a divisão. O mundo aí fora, a galera que olha a gente fica confuso quando vê essa divisão. Amém? E aliás, a divisão só prova uma coisa: que o Espírito Santo não habita em mim. Se eu sou o responsável por dividir a igreja de Cristo, só está dizendo uma coisa: não tem Espírito Santo dentro de mim. Você vai entender mais para frente. Mas já fica essa dica para você ficar um pouquinho preocupado. Na verdade, irmãos, eu queria falar com você o seguinte: nós levamos a Bíblia muito a sério, quando ela fala das obras da carne lá, por exemplo, de imoralidade sexual. Eu quero ler com você, antes de eu entrar nisso, eu quero ler aqui Isaías. Aliás, eu já anotei aqui, não vou nem precisar abrir. Isaías 66, 1 e 2, olha o que diz: abençoarei os de coração humilde e o oprimido, e os que tremem diante da minha palavra. Pegou? Eu vou ler de novo, Isaías 66, 2: abençoarei os de coração humilde e oprimido, e os que tremem diante da minha palavra. Então, a gente leva a sério quando fala de moralidade sexual, a gente leva a sério quando fala de idolatria, a gente leva a sério quando fala de falsos deuses, mas quando fala de unidade a gente relaxa. Quando fala de unidade a gente não treme. E quer que eu mostre para você a verdade? Porque eu vou ler algumas coisas aqui e quero ver o quanto isso choca ou não o seu coração. Olha o que diz Provérbios 6, Provérbios capítulo 6. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam inocente. A gente está legal até aqui, né? Coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira. E olha o que ele detesta: aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ô pastor, eu não sou contender não, mas sentou alguém em casa, aí começa: viu, Paloma, entre nós aqui, entre nós, sabe? Eu vou falar para você, o Kelvis,
Ó, mas fica para você, por favor. Se alguém saber que eu estou falando, olha, eu estou confiando em você, Paulo. Sabe o que é? Então eu estou achando que ele anda meio superficial, sabe? Eu sei. E aí começa. Sabe o que é o nome disso? Discórdia. Sabe o que é o nome disso? Contenda. E isso Deus detesta. E eu quero falar até onde a gente dá valor para essa palavra. Até onde, antes de eu pensar em falar mal de alguém, eu dou valor para essa palavra. Não, mas eu não pratico imoralidade sexual, eu não roubo, eu não mato, eu vou para a igreja. Mas quando? Alamaia. Você está comigo aí, irmãos? Olha o que diz, deixa eu ver outra palavra aqui. João 17, foi a que eu li. Olha o que diz aqui, Efésios 4,16. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Quantos de nós não falamos assim, viu? A gente tem que amar o Felipe, né? Porque, mas o gurizinho mimado. Também filho da Andressa, esperar o quê, né? Aí é duas discórdias, do Felipe e da Andressa. Aí o cara já falou mal do Felipe e falou mal da Andressa. Não, mas eu sou crente, gente. Eu sou crente. Ah, meu Deus, minha boca. Tem gente que fala, é o túmulo. Ele está dizendo aqui, Efésios 4, sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente. E sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando para os fracos na fé. Ele está falando para aquele que comete o pecado que todo mundo vê. Porque o pior, irmão, é o pecado que ninguém vê, mas que Deus vê e a gente acha que Ele não vê. Quem está comigo? Amém, irmãos? Por quê? Esse pecado é mais grave do que o outro? Não, é porque o pecado que não é visível, eu não deixo Deus curar, a menos que haja confissão, arrependimento, exame de consciência, meditação, amém? Então o pecado que não é visto, é difícil da gente largar ele, e a contenda é um deles. Aí Paulo escreve aos Efésios dizendo assim, olha, sejam pacientes em amor uns com os outros. Eu quero perguntar, quanto demora para você perder a paciência com algum irmão? O músico não veio no ensaio, perdi a paciência. Atrasou a célula, perdi a paciência. Precisou desmarcar a célula porque teve um problema, perdi a paciência. O irmão não respondeu meu WhatsApp, eu sabia que ele só responde o WhatsApp do pastor. Não fui jantar na casa do pastor, eu sabia, virou panela. Irmão, e começa a contenda, a discórdia. Você está comigo aí? Façam o possível, olha o que Paulo escreve, façam o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Ele está dizendo, é um só, irmão. Quando você está cortando o dedo, você vai lembrar do dedo quando você for falar mal de alguém. Você vai lembrar que você não pode cortar o dedo, amém? Olha, Tito 3, olha o que Paulo escreve para o pastor amigo dele, discípulo dele. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis. Irmão, tem gente que está discutindo o PT até agora. Tem gente que está discutindo se toma vacina ou se não toma até agora. Tem gente que está discutindo um monte de coisa que Deus não se preocupa. Tem gente que está discutindo se a gente vai ficar aqui para a grande tribulação ou não. Tem gente que fala, não, mas Jesus vai arrebatar a igreja, porque ele tem medo, né, de ficar aqui na grande tribulação. Ele fala, Jesus vai arrebatar a igreja durante a grande tribulação. Aí o outro fala, heresia, imagina que é isso. E aí ele posta na internet que tem um herege agora. E daí o outro vai e posta na internet que tem outro herege. Aí tem alguém procurando uma palavra porque ele está querendo se matar. E ele vai no YouTube, ele só vê briga dos crentes. Até quando, irmão? Até quando? Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem disputas e brigas sobre a obediência da lei judaica. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Religiosidade. Aí, sabe, às vezes a gente quer criticar alguma denominação por se dizer que ela é religiosa, e a gente fica dizendo, não, nós estamos certos agora, nós somos os caras. Sabe o que a gente está sendo? Religioso igual eles. A gente não consegue sentar na mesa com eles mais, porque, não, meu Deus, agora ele sentou lá. Vou falar, irmão, vou falar. Não, agora ele sentou lá de terno e gravata, e eu vou para a igreja mais à vontade. Imagina essa religiosidade. Quem é o religioso?
Quem é o religioso? Quem está faltando com amor ali? Ele está servindo a Deus do jeito que ele aprendeu, irmãos. Ele está servindo a Deus do jeito que ele aprendeu. E vou dizer, se não tem mais revelação sobre a vida dele, está faltando nós levar. E se nós não leva, é porque às vezes tem muita discórdia no nosso meio. Você está comigo ainda aí? Se alguém tem causado divisões, advirta esse cara. Mas se a gente advertir, vai falar que vai para outra igreja, né? Mas vamos lá. Gálatas 3. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeus, gentio. Olha aqui, Paulo está escrevendo aos Gálatas dizendo: gente, vocês têm que olhar para todo mundo como se fosse Jesus olhando. Ele está dizendo: aquele que aceitou Jesus, aquele que se batizou, se revestiu de Cristo, não importa se ele é judeu, não importa se ele não quer comer carne de porco, porque a treta naquele tempo, irmão, hoje você sabe qual é a treta religiosa, mas aquele tempo era comer carne de porco, circuncisão, aquele tempo era guardar o sábado, e Paulo estava escrevendo dizendo: olha, se eles querem guardar o sábado, se eles não querem comer carne de porco, deixa eles. Se eles querem guardar o sábado, né, vocês sabem também aí, deixa eles, irmão. Mas não vai nós causar discórdia por causa de... Não, mas Jesus ressuscitou no domingo. Deixa eles guardar o sábado. Se é o dia que eles querem usar para consagrar o Senhor, deixa eles, amem eles, procurem ser um com eles. Amém, igreja? Não há mais judeus, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,10. Irmãos, suplico em nome do Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim à divisão entre vocês. Coríntios era aquela igreja cheia de dons, né? Profeta, mestre, apóstolo, eram os caras. Mas tudo dividido. Por quê? Porque o mestre achava que era mais do que o apóstolo, e o apóstolo achava que era mais importante do que o pastor, que achava que era mais importante do que todo mundo. E não tem ninguém mais importante que ninguém. Jesus deixou todos nós iguaizinhos, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aí Paulo está dizendo: olha, ponham enfim as divisões entre vocês, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Sabe por que às vezes a igreja não cresce? Porque a gente não está unido em pensamento e propósito. A gente está unido com a minha vontade. Afinal de contas, começou a fazer bem para mim, começou a me alegrar, eu entendi isso, fui liberto da religiosidade, fui liberto disso, fui liberto daquilo, tá legal. Mas quando tem o primeiro confronto em amor, não, eu sabia que era só o começo, agora já estão pegando no meu pé. Não, irmãos, quando tem um só propósito, a gente vai morrer junto, a gente vai sofrer junto, a gente vai matar o velho homem junto, mas é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmão, não é você que tem que crescer, não sou eu que tenho que crescer, é necessário que ele cresça, e ele só vai crescer se eu sumir, se eu diminuir, se eu começar a entender o meu irmão. Glória a Deus. Filipenses 2, 1 e 2. Então completem a minha alegria, Paulo dizendo, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos na mesma forma de pensar e num só propósito. Volta a falar. Eu e você às vezes fazemos, é assim, peraí, eu percebi aqui no meio da mensagem que eu estou meio falho, hein? Percebi no meio da mensagem que eu estou meio, ai que dó de mim, eu achei que eu não estava, eu achei que eu já estava chapando, que eu já estava queimando, que eu estava no deixa queimar, mas eu ainda estou muito na carne. Aí sabe o que a gente faz? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou mudar, e a primeira oportunidade a língua coçou, você causou discórdia. Aí você fala, ai meu Deus, me ajuda, mas eu vou mudar. E sabe o que eu quero dizer? Presta atenção que isso aqui é a chave. Você, por você mesmo, não consegue mudar. Isso aqui é chave, irmão. Eu, por mim mesmo, eu não consigo mudar, porque o fruto do Espírito só acontece onde o Espírito habita. Então você não precisa querer mudar, você precisa querer que o Espírito habite no teu coração. Inverte esse negócio, irmão. Para de lutar com você mesmo, porque você não vai conseguir. Vocês ouviram o que foi dito: amem a galera da Éfeso e odeiem o restante das denominações. É isso? Ame a Éfeso e o restante vocês perseguem. Vão para a internet, prega contra a heresia deles. É isso? Jesus falou assim: vocês ouviram o que foi dito: amem os seus amigos e odeiem os vossos inimigos. Eu porém vos digo: amem os seus inimigos e orem por eles.
E eu quero pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo libere sobre o teu coração alguma pessoa aqui que persegue você, que você quer ver o diabo, mas não quer ver ela. Eu quero pedir para que o Espírito Santo traga essa pessoa no teu coração e que você comece a liberar perdão agora para a vida dela. Que você comece a liberar amor sobre a vida dela. Que o teu coração comece a transicionar para um coração de amor. E se o diabo tentou dizer para você, ele não merece, eu vou pedir para você olhar para a ceia. Isso aqui eu aprendi no filme, não lembro qual deles. O cara estava na cruz assim, do lado da cruz, e o marido falando, eu preparei tudo para minha esposa. Pega a visão, irmão, pelo amor. Eu tenho que falar muito. Pega a visão aqui. O cara está olhando para a cruz, aí ele está falando assim, eu preparei o café da manhã, minha esposa fez de conta que eu nem fiz nada. Prova de fogo, pronto. Aí eu fiz isso, e ela nada. Até quando eu vou fazer por quem não merece? O pai dele só segurando a cruz. O que eu e você fizemos para merecer isso aqui, irmão? O que eu e você fizemos? O que eu e você fizemos para merecer? Mas quando trata do outro, a gente quer que ele mereça. E se Jesus olhasse para nós e falasse, não merece ser salvo, não merece, não merece, não merece. Sabe o que Jesus olhou para mim e para você? Ele não olhou dizendo, não merece, não merece, não merece. Ele olhou para mim e você, mortos no pecado, e falou, não conseguem vencer sozinho, eu vou lá e vou pagar o preço por eles. E é esse amor que nos leva a transbordar para o outro. Por isso que quem não ama não conhece a Deus, irmão. O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer? Só quando eu entender isso, só quando eu entender isso, é que eu vou desejar amar. E sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Por que é difícil a gente ser unido? Porque por mais que eu me esforce aqui para não dizer um texto sem contexto, para não pregar uma heresia, para não viver uma heresia, por mais que eu esforce, amanhã o diabo pode olhar para mim e falar assim, ei Fabio, parabéns, hein? Top, pregou certinho, não falou nada de errado, nenhuma heresia, continua aí, cara, mete a boca no trombone aí, tá ficando bom, Fábio, vai. Sabe quem que está falando isso aí? O diabo, irmão. Porque sabe o que o Espírito Santo fala? Ainda tem mais para você aprender, ainda tem mais para você morrer, ainda tem mais para você renunciar, ainda tem mais. E ainda que possa parecer que está tudo bem, o Senhor vai falar, é porque eu fiz primeiro, é porque eu tomei a atitude, é porque eu fui à frente. Nunca vai ser sobre nós, irmão, nunca vai ser sobre nós. E sabe por que a gente não vive em união? Por causa da arrogância da gente. Pastor, que isso? Falar de arrogância? Eu não sou arrogante não. Irmãos, fala a verdade. Quem que gosta de ser confrontado? Quem que gosta que alguém... Irmão, que marido que gosta que a esposa olhe pra gente e fale, deu errado, né? Eu avisei. Para de falar isso pra nós, mulherada. A gente já sabe que a gente errou, já tá. Daí você chega e olha, eu avisei. Eu falo, irmão, eu tô nem aí, velho. Fica a dica aí, mulherada. Mas irmãos, a nossa arrogância não permite que a gente ouça uma opinião alheia. A nossa arrogância não permite que a gente sente com alguém que a gente sabe que mortos nos delitos e pecado da cegueira espiritual, eles estão indo para o inferno, mas a gente não consegue sentar à mesa. Por quê? Porque a gente ouviu um trechinho do que ele falou no Instagram e acha que aquilo é a vida dele. Não é, irmão. Você precisa entender que às vezes ele está sofrendo com uma religiosidade na cabeça dele, às vezes ele está sofrendo porque ele não conhece a Jesus, às vezes ele está sofrendo porque ele nunca ouviu falar de Jesus, mas ele falou uma coisinha lá no Instagram e você acha que aquilo é a vida dele. Eu quero dizer, não é. Tem uma história atrás daquela vida e Jesus também morreu por ele.
Então chegou a hora de eu entender, na verdade, por que Ele morreu em meu lugar. Não por arrogância, irmão, não para que eu me tornasse arrogante. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Eu quero deixar uma atitude prática aqui para você, irmão. Primeira coisa é que você permita que o Espírito Santo te mostre, como Ele mostrou para mim hoje. Hoje eu apanhei bastante antes de me pregar aqui, irmão. Estou até meio fraco aqui. Tanto que o Senhor bateu em mim hoje. Olhe para que o Espírito Santo nos revele toda a raiz de arrogância do nosso coração. Pastor, quando que eu sei que eu sou arrogante? Quando você começa a achar defeito no outro, você está dizendo, eu sou melhor do que ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que o Espírito Santo mostre para nós toda a nossa arrogância. Anotou essa atitude prática aí? A segunda que eu quero trazer para você: ore, respeite, ame todos. Pegou? Ame a todos, sem perguntar se eles fazem parte do clube da Éfeso. Pegou? Senão a gente vai começar a virar um clubinho aqui, irmão, que ninguém pega depois. Você está entendendo o que eu estou falando? Amar a todos. Ah, mas ele é filho de Deus. Ele só não sabe. Lembra da prostituta que a gente falou? Lembra? Da prostituta? Ela é irmã, só não sabe que é irmã, mas você sabe que ela é irmã. Amém? E a gente, sabe, irmãos, eu não sou contra, entenda aqui o que eu estou falando, eu não sou contra a gente fazer alguma obra social um dia. Só que se essa obra social servir para dizer assim, nós temos que fazer, não. Agora, se essa obra for por amor à necessidade do outro, aí sim. Mas se for uma obra, irmãos, teve alguns aí que eu tive que deixar de seguir, simples assim. E eu orei pedindo para Deus perdoar eles. Ia entregar a cesta e postava selfie entregando a cesta. Para quem que é a glória ali? Para quem que é a glória? Então ore para que o Senhor coloque amor no teu coração por todos. Todos, diga comigo, todos. Todos, amém? E irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se ira, contenda, divisão faz parte das obras da carne. Entenda uma coisa aqui. Por que a galera gosta de assistir Big Brother? Por quê? Não é só porque a mulherada fica pelada lá, irmão. É porque tem treta. É porque tem discórdia. É porque tem briga. A Jojo é a bichona mesmo, hein, doido? É porque tem treta. Aí a galera quer ver a treta. Irmãos, tem aquele... Eu parei de assistir essas coisas aí, mas eu via aquele Celso Russomano, acho que é esse o nome do cara. Gente, ele ia lá reclamar dos consumidores. É claro que ia dar treta, gente. E prendia a atenção da gente. Quanto que eu assistia aquilo e vendo as tretas que o cara levava lá, Guilherme. Aí eu comecei a assistir um outro repórter que era parecido com ele. É cópia. Não é um Jesus cópia, mas é cópia do Celso Russomano. E comecei a ver o carinha também. E o quanto de treta que tinha, gente. Aí eu comecei a ver até a galera ali do... Esqueci o nome. Eles iam entrevistar o povo que estava vamos lá, qualquer defensor, o defensor do Bolsonaro, ele ia lá e falava assim, viu, por que você está defendendo ele? Não, porque ele é o cara, porque... Daí ele falava, mas você sabia que ele errou nisso? O cara falava, não sabia. E pensa nas tretas que dava, irmão. E eu assistia o negócio. Falava, vai ter mais treta, os caras não sabem que estão defendendo. E ia lá defender os Lula lá, e os caras, viu, mas você sabia que o Lula isso? Não é ele não, é ele, cara, tá aqui, ó, ele foi isso. Era treta, irmão, e a gente gostava da treta. Fala a verdade, se quando o vizinho está brigando, você não tem vontade de ir lá ver. É briga, irmão, é treta, vamos lá. Só dá uma sondada e depois a gente vai orar pelo casal. Glória a Deus. O casal está brigando. Meu Deus, você viu? Eu só escutei o barulho do copo, rapaz. Eu falava, Jesus, mano. E a vontade de ver o que estava acontecendo, irmão. Pastor, por que você está falando isso? O que a gente está consumindo, irmão? O que nós temos consumido? Não quer dizer se é pecado se assistir isso, aquilo. Eu quero dizer o seguinte, o que te edifica? Se eu estou falando aqui, se eu li Gálatas e foi falar das obras da carne, você quer consumir algo que traz obra da carne? Mas pastor, só quer dar uma olhadinha. Não, irmão, vai te pegar, fica esperto que pega. Esse negócio é um carrapicho. Você está comigo ainda aí? Amém? Glória a Deus.
Então o que a gente está consumindo agora para encerrar? Aí ele vai falar do fruto. E por muito tempo eu falei os frutos do Espírito. E eu entendi o fruto. Por que o fruto? Porque o fruto ele é completo quando ele tem todas essas coisas. Senão ele é um fruto estragado. Então às vezes a gente pode olhar para o fruto do Espírito e falar: não, isso aí eu tenho. Não, isso aí eu tenho. Mas eu quero olhar com você aquilo que a gente não tem. Porque é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para massagear o nosso ego, irmão. A gente está aqui para que Jesus mostre onde é a nossa fraqueza. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então por que você quer ser o fortão? Para com isso. Mas o fruto do Espírito é amor. Você transborda amor onde você chega. Alegria, você alegra o ambiente. Ou quando você chega a galera fala: espera aí, gente, vamos ver como é que ela está hoje, porque chegou a fulana aqui. Paz, longanimidade, benignidade, eu já preguei sobre cada um deles. Bondade, fidelidade, mansidão. E eu vou só encerrar no domínio próprio, que eu acredito que é o que o Senhor tem falado muito com a gente. Pastor, não sei o que é domínio próprio. Alguém fala mal de você, você fica na mesma. Domínio próprio. Xingaram, brigaram, gritaram comigo, eu continuo na mesma. Domínio próprio. Eu estou querendo explodir, mas eu permaneço o mesmo. Domínio próprio. Quem está comigo aí? Amém, glória a Deus. Irmãos, se nós não temos todas essas características, nós não temos fruto. E aí eu quero dizer para você: o fruto é para você. Você já viu um pé de abacate e falar assim: hoje eu vou comer todos esses abacates? O fruto é para quem? Quem tem o fruto do Espírito, ele serve o outro. Então essa igreja não está aqui para servir a ela mesma, ela está aqui para servir Sorocaba. Você está lá na sua casa e nos seus ambientes onde você convive para você servir o outro, porque o fruto é para o outro, o fruto é para alimentar o outro. Glória a Deus. O fruto não é para nós. Agora só produz o fruto quando a árvore é boa. E para a árvore ser boa tem que ter uma raiz boa. Então às vezes a gente quer olhar o fruto e não quer ter raiz. E sem a raiz não vai produzir fruto. Quem está comigo? Vamos ficar em pé? Irmãos, eu quero dar algo aqui para você. Um passo simples que quando o autor do livro me desafiou, ele me desafiou. Ele falou assim no livro, que a maior causa de divisão, pega isso aqui, a maior causa de divisão é a falta de adoração. É a falta de louvor até mesmo. E aí ele falou assim: pare de ler esse livro agora e vai adorar o Senhor. E eu fiz isso. E eu vou falar para você, eu chorei que nem criança. Porque pensa comigo, como é que eu vou brigar com a Michele? Michele, se ela tem um marido maior que eu? Não dá, né? Tem que ser inteligente também. Como que eu vou brigar com a Michele, sendo que eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi ter um coração de adoração, de rendição ao Senhor. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. A primeira coisa que eu fiz foi adorá-lo. A primeira coisa que eu fiz foi encher o meu coração dele. Por isso que eu perguntei: o que a gente consome? Ou será que a gente vai para os stories? Ou será que a gente já corre para o celular? Irmãos, e ele falou assim: ninguém vai brigar. E eu entendi isso e vivi isso. Imagina se a Michele está com o coração cheio de gratidão a Deus, e ela chega para mim, eu também estou com o coração cheio de gratidão, irmão. Como é que vai ser o nosso dia? Agora sabe o que é o problema? A gente fala assim: eu estou atarefado demais hoje para adorar. Eu quero falar, então o seu problema é maior do que você imagina. E aí por que a gente não adora? Porque a gente não conhece. Lembra da semana passada? Por que não adoramos? Porque não conhecemos. Baixa o volume, acho que é o violão. Acho que é o violão. Agora, irmão, por que a gente não adora ao Senhor? Sabe por quê? Na verdade, é porque a gente não tem noção do que Ele fez por nós. Senão a gente não ia ter tempo para brigar. Mas pastor, o que Ele fez? Eu vou ler Romanos 5:10.
quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Que jeito? Porque eu vim na igreja? Quando eu era inimigo de Deus, eu fui reconciliado porque eu orei 10 dias no monte. Quando eu era inimigo de Deus, eu fui reconciliado porque eu fiz um jejum de 40 dias? Não. Quando eu era inimigo de Deus, eu fui reconciliado por meio da morte de Jesus. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a nossa vontade e dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu infinito amor com que nos amou. Olha só Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ó, irmão, isso aqui é forte demais. Todos pecaram e destituídos, privados estão da glória de Deus. Mas olha aqui, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da sua redenção que há em Jesus Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Irmão, se a gente não entender o que Jesus fez, a gente não vai conseguir ser grato. Olha 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que hoje, quando você acorda, Deus não manda abrir a terra, como fez com os caras lá, junto com Moisés? Abrir a terra e engolir eles, porque eles começaram a causar discórdia, contenda. Sabe por que hoje não vem um fogo do céu e fulmina a nossa vida? Sabe por que hoje eu e você podemos ter os nossos fardos aliviados? Sabe por que eu e você podemos caminhar hoje? Não é pelo teu mérito e pelo meu mérito, irmão. É porque Jesus pagou o preço. Não é porque você fez algo de bom, é porque Ele morreu no teu lugar. É por isso que a gente tem acesso, não é pela nossa obra. Amém, igreja? Porque nós merecíamos a ira de Deus. Deixa eu falar aqui com você. Não sei porque que eu vou falar, mas o Espírito Santo está mandando eu falar. Deus não está bravo com você. Deus não está bravo com você. Deus não está irado com você. A ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Quando a gente entende isso, a gente não consegue fazer outra coisa. Eu acordo e quero agradecer. Eu acordo e quero me prostrar. Eu acordo e quero adorar. Eu acordo e quero render o meu louvor e a minha adoração a Ele. E isso vai impedir a discórdia, isso vai impedir a divisão, isso vai impedir a ira. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmão, nós vamos ceiar aqui nessa noite. Deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar para vocês aqui. A ceia é para todo mundo. Pastor, eu não sou batizado. É para você tomar ceia, irmão. Pastor, eu não sou membro dessa igreja. É para você tomar ceia. Ceia um com a gente. A ceia é para todo mundo, todo mundo. Eu estou falando todo mundo, é todo mundo mesmo. Pastor, não é heresia, não é nada, irmão. Depois você conversa comigo, a gente te explica. A ceia é para todo mundo. Se a ceia fosse para quem não tivesse pecado, nós não podíamos tomar ceia. Amém? Sim, Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós encerramos este culto de ceia, Jesus, lembrando a tua morte, anunciando a tua ressurreição e proclamando que o Senhor vai voltar, Jesus. Jesus, obrigado por cada vida que está aqui hoje. Obrigado, Senhor, por cada irmão que veio aqui para que nós pudéssemos ter este momento de comunhão, Jesus. Jesus, eu quero clamar que o Senhor aumente em nós a porção do teu Espírito, Jesus. Sim, Jesus, nós só vamos ter o fruto do Espírito se o Senhor habitar em nós, porque nós entendemos que de nós mesmos nós somos uma natureza caída, mas se o teu Espírito habita em nós, então nós nascemos de novo.
Sim, Jesus, que hoje haja entendimento, renovação no nosso coração e o desejo, a vontade de estarmos unidos, porque sabemos que se nós nos unirmos, o Senhor aparece, e no meio da divisão o Senhor não aparece, porque o Senhor é um com o Pai e com o Espírito. Jesus, que nós possamos viver o nosso dia entendendo que nós necessitamos de unidade, que nós não conseguimos ser igreja sozinho, que eu sozinho não vou ser igreja, eu só sou igreja com mais um, Jesus. Por isso, Jesus, ministra o nosso coração, e que o nosso voltar para casa nós tenhamos em mente, nós tenhamos no nosso coração o desejo, a vontade de sermos nós aqueles que são os mansos de coração, aqueles que são humildes como o Senhor, aqueles que desejam que o Senhor cresça e que a gente diminua, aqueles que desejam, Jesus, estar unidos com o Senhor na cruz, e que nós possamos declarar como o apóstolo Paulo: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Jesus, e que a nossa unidade permita que o Senhor apareça, que os que estão fora possam olhar para nós e ver o amor, a unidade que só pode prover, só pode vir do Espírito que clama, Abba Pai, do Espírito que é um contigo, Jesus. Aleluia, é o que nós te pedimos nessa noite, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém.